Em 2020, a Apple deu mais opções de escolha aos consumidores e chegou apostando em 5 smartphones. Já analisamos o iPhone 12 e também o 12 Pro Max, além do novo SE lançado no começo do ano. Os testes do iPhone 12 mini estão a caminho e agora temos em mãos o iPhone 12 Pro, que sempre foi o modelo menos atrativo por não ter o custo-benefício do mais barato e nem ser tão avançado quanto o mais caro. Será que nesta geração está diferente? O iPhone 12 Pro é do mesmo tamanho e bastante parecido com o iPhone 12. O que ele traz de diferente é ter uma câmera a mais na traseira, vir equipado com o mesmo scanner LiDAR do Pro Max e ter melhor modo noturno. O problema é que custa bem mais para trazer poucos extras. Já comparado ao iPhone 11 Pro, temos aqui um processador mais ágil, conectividade 5G, uma tela maior com um vidro reforçado, modo noturno na câmera ultra-wide, capacidade de gravar com Dolby Vision, suporte ao MagSafe e, claro, o novo scanner LiDAR. Realmente parece uma boa evolução entre gerações. Claro, não podemos esquecer do design. Assim como os demais da linha, o 12 Pro também herda as bordas retas dos antigos modelos e tem laterais em metal com acabamento brilhante e vidro fosco na traseira igual ao do Pro Max, porém diferente do iPhone 12. Isso ajuda a dar um apelo mais premium na tentativa de justificar a grande diferença de preço. O design com entalhe gigante pode já estar bastante defasado, mas pelo menos a resistência do aparelho vem evoluindo a cada geração. O novo vidro, que recebe o nome Ceramic Shield, realmente resiste mais a quedas e a certificação IP68 foi reforçada para garantir que o aparelho sobreviva na água mesmo chegando a 6 metros de profundidade. Isso é muito mais do que rivais Android oferecem. A Apple deu bastante foco ao 5G, tornando o iPhone 12 Pro um aparelho preparado para o futuro. O grande problema é a bateria pequena, que sofrerá para lidar com uma conexão tão rápida. Para solucionar isso, o iOS tentará manter o iPhone o máximo de tempo no 4G. Mas vamos deixar para falar de autonomia um pouco depois. A tela está maior comparado ao seu antecessor e agora tem o mesmo tamanho do iPhone mais barato. A resolução e até o tipo de painel é o mesmo do iPhone 12, porém o brilho é maior. Há suporte HDR10 e Dolby Vision para exibir belas cores em vídeos gravados com esta tecnologia. No geral, é uma ótima tela para assistir todo tipo de conteúdo em qualquer lugar. Pode não ser tão brilhante quanto a do 12 Pro Max, mas chega perto. O que faz falta é ser apenas 60 Hz como nos demais. A reprodução de cores beira a perfeição, não importa o nível de brilho usado, e você terá uma experiência ainda mais rica comparado ao 11 Pro. O áudio também evoluiu e está menos estridente do que antes. O modelo anterior focava mais nos agudos, porém o iPhone 12 Pro traz áudio mais balanceado entre graves, médios e agudos. A potência sonora fica no nível do 12 Pro Max, sendo um pouco superior ao antigo. Não há fone de ouvido na caixa, então cabe a você investir no acessório para ouvir músicas. Testamos com o fone que veio no 11 Pro e a qualidade sonora é ótima, como esperado de um celular tão caro. Se você viu a nossa análise do iPhone 12, então deve ter ficado decepcionado com o desempenho dele, pelo menos no multitarefas. Os dois compartilham do chip A14 Bionic, então será que podemos esperar o mesmo resultado no 12 Pro? Calma, não é tão simples. Este aqui traz 2 GB a mais de RAM e isso ajudou a acelerar o desempenho. Ao abrir vários aplicativos e jogos, não apenas vimos um excelente tempo de resposta, como o iPhone 12 Pro foi o segundo celular mais rápido em multitarefas que passou pelo Tudo Celular nos últimos tempos, ficando atrás apenas do 12 Pro Max com uma diferença de 1 segundo. Ele faz qualquer Android comer poeira e com a fluidez do iOS fica difícil não se empolgar com sua velocidade. E em benchmarks? Você terá números altos em diversas ferramentas, especialmente as focadas em GPU. No caso do Antutu, registramos mais de 600 mil pontos. É um valor impressionante? Talvez não, há modelos Android que chegam perto disso, mas isso não anula o fato de que o chip A14 Bionic é realmente poderoso. Em jogos não há o que comentar, o 12 Pro rodará qualquer game por anos sem sofrer com lags.
Todos os títulos que testamos rodaram liso na qualidade gráfica máxima. Realmente é uma pena a Apple ter deixado uma tela de 120 Hz de fora, mas entendemos que isso, aliado ao 5G, faria a bateria voar rápido. E é justamente este o ponto fraco do iPhone 12 Pro. A Apple decidiu reduzir o tamanho da bateria para deixar seu celular mais fino e nesse processo vimos uma redução de 20% na autonomia. Se o 11 Pro já tinha uma duração apenas mediana, o novo então vai acabar deixando alguns na mão. E isso porque nossos testes foram feitos em redes 4G. Com o 5G habilitado, a bateria esgota ainda mais rápido. Em uso moderado, você terá que fazer uma segunda carga no início da noite. Já se exigir mais do aparelho, terá que recarregá-lo no final da tarde. Você terá que andar com uma Power Bank, já que o iPhone 12 Pro não vem com carregador na caixa. Usamos o mesmo carregador do 11 Pro, que entrega 18 watts de potência máxima, e ele levou 1h30 para fazer a bateria ir de 0 a 100%, sendo alguns minutos a menos do que antes, devido à redução de bateria. Com o carregador de 20 watts vendido à parte, será ainda mais rápido. Com uma carga de 15 minutos, terá quase 1/3 da bateria recuperada. O software é o mesmo dos demais da linha e de todos que foram atualizados para o iOS 14, incluindo aí os widgets e melhor organização dos ícones na tela, até mesmo por grupos de aplicativos. Se você está saindo de um iPhone 11 Pro para o novo, então a única novidade na parte de software será o uso com o scanner LiDAR. O que ele faz é medir distâncias disparando feixes de laser que retornam ao sensor. Com isso, você pode usar realidade aumentada para saber exatamente o espaço ocupado por um objeto. Será bastante útil na hora de comprar itens para sua casa pela internet. Você também pode usar o LiDAR para aprimorar a experiência em realidade aumentada com aplicativos e jogos compatíveis. E o scanner também serve na hora de fotografar. Ele deixa o foco do iPhone 12 Pro mais ágil em locais com iluminação precária, dando uma boa vantagem contra o iPhone 12. E por falar em câmeras, a diferença do Pro para o iPhone 12 está na adição de uma câmera com lente teleobjetiva para zoom ótico. Demais sensores são os mesmos entre os dois aparelhos e, como esperado, a qualidade fotográfica é similar. Comparado ao antecessor, temos uma maior abertura focal na câmera principal para registrar fotos mais claras à noite. O iPhone 12 Pro registra belas fotos com baixo nível de ruído, nitidez equilibrada, balanço de branco correto e cores precisas, sem exagerar no contraste. Assim como vimos no iPhone 12, o Pro também sofre um pouco para lidar com objetos de fundo e apresenta nitidez inferior ao Pro Max. A Ultra Wide tem grande abertura para registrar bem mais dos cenários. A qualidade das fotos no geral é muito boa, sem sofrer com distorção nos cantos. Apenas notamos que esta câmera sofre mais para lidar com detalhes da vegetação e apresenta sombras mais escuras. A qualidade é bastante próxima do que terá com o 12 Pro Max. Em fotos tiradas de dia ou em locais bem iluminados, será difícil ver alguma diferença entre os dois aparelhos. À noite é que fica mais evidente o que o sensor mais avançado do 12 Pro Max é capaz de fazer. Outra diferença entre os dois modelos está na câmera teleobjetiva. O zoom óptico é mais limitado no Pro e, com isso, não consegue ir tão longe quanto o 12 Pro Max. Mas se você não abusar tanto disso, terá ótimas fotos registradas com o 12 Pro. O modo noturno é sempre ativado em locais mais escuros e possui um efeito mais controlado nesta geração. Mas pelo menos agora também temos o modo noturno disponível na Ultra Wide. Já o modo retrato é auxiliado pelo LiDAR para resultar em efeito mais profissional e garante boas fotos mesmo à noite. A frontal é a mesma entre os 4 modelos da linha 12. Você tem excelentes selfies com muitos detalhes, contraste na medida, cores vibrantes e HDR menos agressivo do que vemos em rivais Android. O 12 Pro usa o sensor 3D para ajudar no desfoque e faz um ótimo trabalho. Por mais que os celulares da Apple ainda continuem amarelando as fotos, a qualidade no geral é melhor do que a da concorrência. O iPhone 12 Pro, assim como o seu antecessor, filma em 4K a no máximo 60 fps. A novidade fica para a possibilidade de filmar com HDR Dolby Vision, seja para visualizar na tela do aparelho ou em outros dispositivos compatíveis com o padrão.
A qualidade da filmagem é similar aos demais da linha, ficando atrás do Pro Max apenas em locais mais escuros. Porém, a diferença é pequena. A estabilização é ótima, o foco é bastante ágil e a captura de áudio é limpa. Como visto, o iPhone 12 Pro é um ótimo celular, deixando a desejar apenas na bateria. Vale pagar a mais para ter o Max? Bem, a diferença de preço não é grande e você leva uma tela maior e mais brilhante, desempenho ligeiramente superior, bateria que dura muito mais, melhores fotos noturnas e zoom ótico um pouco maior. Vale investir no Pro ou é melhor economizar e ir de iPhone 12? Você perderá desempenho, ficará sem câmera teleobjetiva e abrirá mão do LiDAR. Não há uma diferença significativa na qualidade das fotos, desde que não use o zoom. A bateria rende igual e leva o mesmo tempo para recarregar. As diferenças não são muitas para justificar o grande aumento de preço. Com o valor do iPhone 12 Pro, você pode comprar o Galaxy Note 20 Ultra e ainda sobra uma boa grana. O top da Samsung é muito bom, porém não tão rápido quanto o iPhone. Pelo menos, a bateria dura mais e recarrega mais rápido. O Note tem ótimas câmeras e seu conjunto de tela e som também não decepciona. A versão Pro continua perdida entre tantas opções. Quem quer a experiência apenas essencial vai acabar economizando e pegando o iPhone 12. Já aqueles que querem a experiência completa partirão logo para o 12 Pro Max, que custa apenas R$1.000 a mais. Se você não liga para o LiDAR ou não vai usar tantos aplicativos ao mesmo tempo, talvez o iPhone 12 seja a melhor escolha. Já para quem vem do iPhone 11 Pro para o novo, vai sentir uma boa evolução em quase todos os aspectos, exceto na bateria, que acabou rendendo menos. O problema é que o novo veio R$3.000 mais caro, o que pode complicar a troca para alguns usuários. Você acha que ele vale tudo isso? Comenta aí abaixo. Lá você também encontra os links com ofertas para ele e todos os demais celulares citados nesta análise. Eu vou encerrando por aqui, nos vemos na próxima, um abraço e até lá!